Sem dúvida, a geladeira é um dos eletrodomésticos mais utilizados em uma casa. Mas você sabe como aproveitá-lo ao máximo? Hoje, com a nutricionista Andréa Fernanda, a gente vai mostrar como usá-lo melhor, viu? Inclusive preservando mais a qualidade dos alimentos. Se você é o tipo de pessoa que costuma fazer suas compras e não guarda adequadamente os alimentos na geladeira e por vezes encontra esses alimentos estragados ou com mofo, hoje nós vamos lhe dar dicas de como conservar melhor estes alimentos na geladeira. Podemos começar falando sobre a porta da geladeira, local primeiro que está mais vulnerável à mudança de temperatura com abre e fecha de porta e que tradicionalmente se coloca os ovos. Não está recomendado o uso de ovo na porta da geladeira. Para tanto, alguns modelos novos eles vêm com outro espaço na região central da geladeira para colocar ovos. E se não for possível, a gente pode acondicionar esses ovos em pequenas embalagens, em pequenos bowls, para que esse ovo não sofra essa mudança de temperatura. Também quando se fecha a geladeira, aquele impacto não vai quebrar o ovo e assim deixar o ovo mais suscetível à contaminação microbiana. Então vou colocar a tigela de ovos nessa primeira prateleira. Nós temos uma recomendação de colocar os ovos, creme de leite, queijo, iogurte, manteiga nessas prateleiras iniciais, porque elas vão ter a temperatura que é em torno de 4 graus. Vamos ver daqui a pouco que os vegetais eles são colocados nas prateleiras inferiores. Veja que podemos colocar também tortas e bolos por um período bem mais curto. E nessa parte da geladeira, geralmente elas vêm como um gaveteiro, nós podemos acondicionar queijo, requeijão, manteiga e alguns leites também. E também os iogurtes, preferencialmente aqui por conta da temperatura da geladeira, que é em torno de 4 graus. O ideal, para portas é a colocação de molhos prontos, maionese, ketchup, geleias e também algumas latas. Nós não temos aqui, mas pode ser acondicionado latas de refrigerante e de outras bebidas. Os vinhos, se você não tiver uma adega adequada para ele, o indicado é colocar o vinho com uma rolha, para que não haja entrada de ar, e você conserve o vinho nas prateleiras mais superiores. Coloque o vinho deitado. A parte inferior da geladeira é o local ideal para a colocação de vegetais e de frutas. Elas podem ser acondicionadas dessa forma. Não se indica acondicionar dentro do saco plástico, assim como a gente compra no supermercado, ou mesmo com aquelas bandejas cobertas, porque pode soltar água. As frutas têm grande quantidade de água e isso facilita com que estrague tomate, estrague frutas aqui como maçã, especialmente, que a gente tem, como ameixa, que a gente tem grande quantidade de água. Para quem já partiu fruta, então a gente pode utilizar o filme plástico, ou conhecido filme PVC, para isolar de odor, também para que não perca a sua água natural e assim estrague mais fácil. Então a melhor maneira de se colocar frutas partidas é assim, dessa forma, utilizando o filme PVC e aqui na última gaveta da geladeira. Outra dica para guardar líquidos, suco, água, é utilizando um recipiente com tampa, e caso você não tenha tampa, também pode usar o mesmo filme PVC, esse filme plástico, que ele é transparente e inodor, cobrir. Isso é eficiente porque a gente evita que os cheiros, os odores dos outros alimentos que estão na geladeira, sejam absorvidos aqui pelo suco e pela água. Então aqui temos um suco e vou colocá-lo na prateleira superior para conservar, refrigerar melhor o suco. O mesmo vale para a água, onde a gente deve utilizar as garrafas de água com tampa ou ainda sendo vedadas aí pelo filme PVC.
Vamos ver agora como a gente pode guardar da melhor maneira os vegetais folhosos. Aqui nós temos uma alface, mas isso vale para a selga, alface crespa, alface americana. Essa atividade ela pode dar um pouquinho de trabalho inicial, mas vai conseguir conservar essa alface de forma mais eficiente, mais duradoura para o nosso uso no dia a dia. Lavar a folha de alface. Nessas folhas a gente pode retirar aquela partezinha que está escura, que está estragada, porque isso vai fazer com que conserve mais. Essas folhas, depois de lavadas e colocadas no hipoclorito, elas não precisam ser lavadas novamente. É uma solução que higieniza a folha. Então é essencial que você utilize. Vou enxugar a folha da alface, tirando o máximo possível de água. Toda vez que um alimento ele tem uma quantidade de água maior, ele tem uma facilidade maior de estragar. Veja, aqui, para a gente acondicionar já a folha, nós vamos forrar o nosso recipiente. Eu vou colocar aqui 2 camadas. Vou deixar aqui, né? Podemos deixar aqui para essa extremidade superior, passando um pouquinho para proteger mais a folha. E aí eu posso começar a organizar essas folhas aqui veja aqui, você organiza enquanto der para você aproveitar o espaço, porque isso vai depender do tamanho do recipiente de plástico que você vai ter. Aí eu posso aqui, por exemplo, esse como é maior, eu consigo colocar 3 folhas. Se você tiver um recipiente menor, você vai usar somente uma folha. Então você pode fazer preenchendo todo, dependendo da quantidade de alface ou de folhas que você comprar. Você vai fazendo, à medida que você faz uma camada, cobre essa outra camada com o papel toalha. Algumas pessoas preferem utilizar folhas diferentes, folhas de cor diferente ou uma selga, e na medida em que elas vão utilizando, elas vão pegando aquelas folhas coloridas e diferentes para poder montar a sua salada. Bom, agora eu vou colocar o depósito dos vegetais folhosos, no caso aqui da alface, aqui na parte inferior da geladeira, que fica próximo às frutas, como a gente mostrou anteriormente. Então você pode deixar aqui, que é o melhor lugar e tá da melhor maneira possível que vá conservar essas folhas. Bom, gente, uma situação que é comum no nosso dia a dia: sobrou comida e a gente quer aproveitar para o jantar, quer aproveitar para o dia seguinte. Então, o que é recomendado é que essa sobra, né, que chama sobra limpa, que esse restante do que sobrou do almoço, por exemplo, ele seja acondicionado ou em pequenos sacos plásticos transparentes, como esse aqui que eu vou demonstrar, ou ainda que você tenha os depósitos de plástico, depósitos que também são de vidros, que são hermeticamente fechados. Nós temos atualmente uns depósitos que eles têm na sua tampa uma entradazinha de ar que você pode acondicionar, abrir para retirada e poder guardar. A gente tem que ter cuidado com preparações prontas que vai colocar na geladeira, porque elas não vão durar tanto tempo como duraria num congelador ou mesmo num freezer. Alimentos que são preparados e que são colocados no refrigerador, eles podem ficar no máximo 2 dias quando eles tem creme de leite ou tem ovo. O congelador tolera alimentos crus por 2 a 3 meses e o freezer é indicado para tempos maiores, acima de 3 meses. Aqui, já, como eu falei, está separado já o arroz e eu vou colocá-lo nesse recipiente dentro da geladeira. É fácil encontrar no supermercado esse plástico transparente inodor, e nós temos também outro plástico que chama plástico zip, que ele vem com um fecho aqui em cima. Então isso é útil para colocar pequenas porções. Para aquelas pessoas que moram sozinhas, são poucas pessoas na casa, ou você quer mesmo conservar pequena quantidade, que é o ideal, já que nós estamos tratando de conservação doméstica, o mais indicado é utilizar o saco plástico. Veja que eu tenho, não é uma preparação pronta, é uma carne. Colocar a carne dentro do saco plástico
Existe no mercado, gente, uns pequenos instrumentos que a gente aperta e sai o ar. Como a gente não tem isso aqui em casa agora, nós vamos acondicionar aqui esse pedaço de carne e fazer a retirada do ar para poder colocar no congelador ou mesmo no freezer. Então, sempre organizar, né? Procurar deixar separado carne de frango e também de forma que não fique o seu congelador abarrotado, né? E que isso lhe traga problemas, inclusive de identificação dos alimentos dentro do congelador. Temos também, o mercado hoje ele já disponibiliza porções de vegetais, porções de carne, porções de preparações em que você pode, já vem preparada, já vem no ponto de não você mais manipular e de você guardar isso diretamente. Deixa eu mostrar aqui um. Veja que nós temos uma galinha, né? Que ela já vem aqui hermeticamente fechada, não tem circulação de ar. E aqui a gente compra, isso é muito prático porque vem tratada. Então a gente pode também acondicioná-la aqui no nosso congelador e se quiser isso por mais tempo no freezer, já que no freezer a gente tem uma temperatura aí de menos 16 graus. Bem, super tradicional aqui pra gente no Nordeste é comer um beijuzinho com café. Então, nós sempre temos em casa a tapioca. Está indicado conservar essa tapioca na geladeira. Eu coloquei aqui ela em um pote de vidro fechado, também para não absorver ar. E vou guardá-la aqui na geladeira, também na parte superior, nas primeiras prateleiras. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. São dicas iniciais e básicas. Isso vale para quem se interessa de conservar e aproveitar melhor, ter mais tempo de vida no seu alimento. Evitar aquele corre-corre de você precisar ir no supermercado para fazer compras de última hora. Aproveitar melhor o alimento, ter saúde, ter segurança alimentar, evitar contaminação e evitar outros problemas de saúde por contaminação de alimentos. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e a gente vem aí com mais novidades.